O Japão é bizarro lá do canal Cross, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Música tensa. Depois de muito tempo procrastinando e pensando no que fazer, procurando conteúdos interessantes pela internet e avaliando quais temas podem ser abordados no meu vídeo, eu só fiquei com muita preguiça mesmo e não fiz um vídeo novo por 4 meses. Mas sabe aqueles picos de produtividade que dá na gente às vezes? Então, foi o que aconteceu comigo. Agora eu tô aqui com a maior cara lavada do mundo apresentando mais um vídeo pra vocês. Bom, vamos começar então. Quê? Quem foi? Ah, achei que tinha travado o vídeo. Japão, um país repleto de mistérios que desafiam a lógica e a razão. Desde antigas lendas que assombram gerações inteiras, até casos criminais que chocam o mundo até os dias de hoje. Eu juntei alguns casos, lendas, mistérios e relatos de algumas coisas bizarras que aconteceram no Japão e compilei tudo nesse vídeo. Muita coisa boa ficou de fora, então se você quiser que eu faça alguma parte 2 ou souber de algum caso, lenda, tanto faz, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês no próximo vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Bora pro vídeo. De novo? Não é possível. Aqui é? Qual vídeo? Segundo a lenda, um aterrorizante conto intitulado Cowhead, ou Cabeça de Vaca, foi descoberto no Japão no início do século XVII. Faz tempo, hein? A verdadeira origem dessa história continua envolta em mistério. Diversas escritas dessa época fazem referência a esse conto, mencionando apenas seu título e descrevendo como uma história horrível demais para ser contada. Dizem que ao ouvir o conto, pessoas eram tomadas por um medo tão intenso que passavam a se tremer euforicamente por dias seguidos, sem querer comer ou beber nada, até morrerem por motivo desconhecido. Por ser muito perigoso, quase todas as cópias desse conto foram destruídas. Atualmente acredita-se que restam apenas pequenos fragmentos do conto original. Porém, recentemente surgiu um boato sobre um professor que, inexplicavelmente, conseguiu alguns desses fragmentos. Ele estava em uma excursão escolar e tinha o hábito de contar algumas histórias de terror para entreter os alunos, até que ele decidiu contar a amaldiçoada lenda do Cabeça de Vaca. Já nas primeiras palavras, as crianças começaram a gritar e a entrar em pânico, na esperança de que parasse de contar. Mas o professor aparentemente tinha entrado em um estado de transe. Seus olhos ficaram totalmente brancos e ele não conseguia parar de ditar a lenda. As crianças ficaram pálidas e tentavam tapar seus ouvidos enquanto gritavam. Cerca de 1 hora depois, o professor recobrou sua consciência e viu que o ônibus tinha caído em uma vala. Todos os estudantes estavam desmaiados, espumando pela boca, e o motorista estava desacordado, suando e tremendo muito. Caraca, que loucura esse aí, mano. Que aconteceu com eles logo após o acontecimento. Misericórdia, só. Caraca, pra lá, tá é doido, é? Não me lê. Kuni-Kuni é uma criatura com corpo branco, fluido e humanoide, que se move como um tecido. Algo como um lençol se movendo num dia de fortes ventos. Kuni-Kuni significa corpo que contorce. A criatura geralmente é vista na parte rural do Japão, em dias quentes de verão. Ao menos é a única coisa que se sabe sobre a criatura, já que todas as pessoas que o viram pessoalmente perderam totalmente sua sanidade ou morreram de uma forma grotesca. O conto tem muitas modificações, mas um relato em questão acaba moldando tudo. Um garoto e seu irmão mais velho estavam passando as férias na casa de seus avós. Os avós das crianças moravam numa área rural, próxima a uma grande plantação de arroz. Os garotos saíram para brincar e a leve brisa de verão que refrescava o campo parou de repente. Um forte arrepio passou pela espinha das duas crianças que ali brincavam, até que o garoto percebeu que seu irmão mais velho estava olhando inquieto para o longínquo horizonte rural. O garoto então olhou na mesma direção e percebeu que havia uma pessoa de roupas brancas fazendo movimentos muito estranhos, como se estivesse se contorcendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas a parte mais estranha era que a pessoa dobrava os braços de uma maneira fora do normal, em ângulos completamente impossíveis para um ser humano normal. A pessoa se dobrava e se movia, como se estivesse num tipo de dança macabra. Parece dançando, os garotos foram correndo para dentro de casa e voltaram com binóculos, querendo ver o que aquela pessoa estava fazendo. O irmão mais velho insistiu em ver primeiro.
Quando o garoto botou binóculos no rosto, seu corpo se tremeu por completo. Ele ficou pálido e começou a suar frio. O binóculos caiu de suas mãos. O irmão mais novo, então, já preocupado, perguntou: "Você está bem?" O garoto então só respondeu de uma maneira lenta, quase sussurrando: "Você não deve ver." Os ossos Credo. do irmão mais velho Até começaram me a arrupiei estalar, agora. Deus enquanto me seu livre. corpo todo se dobrava, como o corpo daquela criatura. O pobre garoto tinha uma expressão de enorme dor e sofrimento enquanto cada osso do seu corpo ia se rompendo. Ele se movia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas fazer o que, né? Ninguém deve ver. Deus me livre. Coitado do garoto. Ai, ai. Comercial assombrado da Esse Nintendo. Ainda comercial, tem essa. aparentemente bobo, de um simples Pô, videogame até a Nintendo. Nintendo tá em lendas urbanas, mano. Caraca, a história bizarra, que loucura do Japão, nossa. da Quem diria? Nintendo, esconde um mistério que assombra as noites de muitas pessoas. Nossa, Game Boy. Que jogo é esse? Você conseguiu perceber? Não? Bom, aqui está. O que é isso? Essa figura pálida na janela. Não só a Nintendo, como o Japão sempre foi muito famosa por criar comerciais bizarros e desconfortáveis. Mas pra quê? Isso claramente não foi planejado por Sei ninguém ali da lá. equipe. Talvez tenha sido só um pequeno erro de gravação. Pode ser mesmo. Mas por que ela está com a pele pálida daquele jeito? A equipe que gravou o comercial relata que ninguém da produção estava fora do veículo enquanto as gravações estavam rolando. Muito menos uma mulher com uma pele tão sem vida e pálida desse jeito. A gente não tem uma resposta oficial do que tenha sido essa figura passando pela janela do ônibus. Pelo visto, nem teremos. Esse comercial continua um mistério desde então, e muitos consideram ele amaldiçoado. Rapaz, eu acho que aquilo ali é só uma pessoa querendo fazer graça, né? E tal, se. Como é que fala? Essa Se história vestir é bem daquele jeito. popular, e provavelmente muitos de Vestir não, se maquiar daquele jeito ali branco, tá que apareça ali por trás do ônibus e tal, só pra dar um medo na galera que visse o comercial. Eu acho que foi isso, né? Porque, sei lá, parece que foi algo combinado, sinceramente. vocês já conhecem. Mas para vocês que não conhecem, esse é um poema chamado O Inferno de Tomino. Eu nunca ouvi falar. Dizem que você deve apenas lê-lo na mente e nunca em voz alta. E se caso você ignorar o aviso, algo terrível pode acontecer com você. Não se sabe ao certo quando o rumor desse poema começou, mas muitos dizem que o poema possui uma maldição. Alguns usuários curiosos do 2chan relataram que leram o poema em voz alta e nada acontecia. Já outros, até hoje, nunca voltaram para relatar sua experiência. O criador do poema se chama Saiju Yasu. Saiju era um conhecido poeta japonês que criava canções para crianças. Dizem que ele criou o poema quando tinha 27 anos, e sua inspiração veio após a morte de sua irmã. Credo. Com extremo luto, Saiju criou O Inferno de Tomino. Um diretor de cinema chamado Suji Terayama se apaixonou pelo poema e acabou criando um filme inspirado nele. O filme se chama Pastoral, Morrer no País, e foi lançado em 1974. Terayama acabou morrendo alguns anos após o lançamento do filme. Em outro caso, uma estudante universitária morreu uma semana após ler o poema em voz alta em uma brincadeira entre amigos. Outros casos envolvem doenças graves, acidentes de carro e a sensação de uma presença maligna te observando durante a noite. Tudo leva a crer que o poema esconde algo além da nossa compreensão, e que não deve ser incomodado. Deus me livre, Deus me livre. Olha esse aí, é doido, né? É. Tô vendo nada pra lá.
Outro também é um que? É um livro, né? Tá louco. É a água. Você é doido, né? Olha lá, Deus me livre. Não passou, graças a Deus. Deus é pai. A mala na estação de Tóquio. Nas estações de metrô do Japão, é muito comum ter alguns armários para você guardar os seus pertences. Mas nesse caso que eu vou contar para vocês, algo muito ruim estava guardado em um desses armários. Era 26 de abril de 2015, 9h40 da Faria manhã. tanto tempo, né? Um funcionário da estação notou que havia uma mala amarela dentro de um armário destrancado. Como de habitual, ele pegou a mala e levou para os achados e perdidos, achando que alguém esqueceu a mala lá ou simplesmente esqueceu de trancar o armário e foi embora. 35 dias se passaram e o Caramba, tempo um de mês. espera havia terminado. Ninguém veio procurar a mala perdida e eles não poderiam deixá-la ali, até porque ela estava ocupando bastante espaço no local. Os funcionários então abriram a mala, na esperança de conseguirem algo que os ajudasse a encontrar o dono da bagagem, para que ele viesse buscar seus pertences. Mas na verdade o que eles encontraram foi algo que pioraria 1000 vezes mais a situação. Ao abrir o zíper da mala, os funcionários se depararam com o corpo de uma mulher idosa, já no início do estado de decomposição. A mulher Misericórdia. aparentava ter aproximadamente 80 anos de idade e foi colocada em posição fetal dentro da mala. Os funcionários ficaram em choque e imediatamente acionaram a polícia. Durante a investigação, muitas coisas estranhas foram descobertas. Ao abrirem a mala, os funcionários não sentiram nenhum tipo de odor forte que um cadáver em processo de decomposição exalaria. O corpo da senhorinha estava fechado dentro daquela mala há 35 dias e nenhum tipo de cheiro foi sentido pelos funcionários. O corpo da idosa não sinalizava nenhum tipo de ferimento, machucados, perfurações, hematomas, nada. Havia apenas uma pequena marca bem no centro da testa da mulher. Como o corpo ficou muitos dias dentro da mala, a decomposição do corpo da idosa afetou o trabalho da perícia, fazendo entendi. com que eles Aí não não deram pra conseguissem descobrir a causa da morte da idosa. Aham. Como havia se passado fato. mais de um mês desde que a mala foi colocada no armário, as imagens das câmeras não poderiam ser checadas. As autoridades conversaram com outros funcionários e nenhum deles disse que viu algum tipo de atividade suspeita naquele dia. Todo esse mix de problemas acabou deixando os policiais totalmente desorientados. Então, a polícia teorizou. Aquela senhorinha já havia morrido por causas naturais, e a pessoa que cuidava dela não tinha condições financeiras suficientes para arcar com o enterro. Então, a pessoa abandonou o corpo da idosa ali mesmo, numa mala, em meio à estação. Mas, por que a pessoa deixaria a mala ali? Não é? Que loucura. Guardas, câmeras, testemunhas. Por que justamente a pessoa deixaria o corpo de sua familiar em uma das estações mais movimentadas do mundo? O caso nunca foi resolvido e se mantém um mistério até os dias de hoje. E ninguém localizou quem foi essa pessoa que fez isso aí, não. Sinceramente, não teve uma câmera que pegou. Hein? Acho difícil, hein? Porque hoje em dia lá no Japão, o que mais tem é... É isso, Cara, O que mais tem no Japão é câmera. Então acho difícil não ter identificado... Como é que fala? É a pessoa que talvez tenha feito isso aí, né? Então... pra gravar esse vídeo é um inferno, cara. E toda hora passa moto, passa carro com som alto, passa avião. Só falta passar tanque de guerra aqui na rua e dinossauro. Porra, tá um saco enorme. Enfim, muito obrigado Deixa o like. pra todo mundo que assistiu o vídeo, né? Faz muito tempo que eu não faço vídeo. Faz tipo 4 meses, né? Vou tentar voltar, tá? A postar vídeo frequente aí. Pra vocês não demorar de 1 em 1 ano. Beleza? Então, gratidão aí todo mundo. Tamo junto, valeu, é nóis. Valeu. É, galera, o Japão tem muitas histórias bizarras. Até doido, é? Deus me livre. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se alguma dessas lendas urbanas aí, esses contos aí. Eu não sei se é lenda urbana, é contos, histórias bizarras e tal. Se você já conhecia, comenta aqui embaixo o que você já conhecia ou não. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que faz aqui embaixo na descrição. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem aqui no meu canal, tipo microfone, meu teclado, me mostra tudo embaixo na descrição também. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.